Bom, vamos lá, a gente vai começar a nossa última aula dessa playlist. Dessa vez a gente vai ver funções. Obviamente tem muito mais coisa para aprender, né, em Python, tem programação atrás do objeto e um monte de bibliotecas e tal. Já explico o que são bibliotecas, mas a ideia é ser uma playlist bem basiquinha para alguém que nunca programou em Python ter alguma noção, tá? Então vamos abrir aqui o nosso Visual Studio. Vou criar aqui um novo arquivo, aula 07.py. Beleza. Antes da gente começar, aproveitar que eu falei sobre bibliotecas. Bibliotecas são pacotes de código que a gente pode importar aqui no nosso arquivo e ele vai trazer uma série de códigos novos que, obviamente, tem documentação explicando cada um. Isso é muito legal, tá? Isso diversifica muito o Python. Só para vocês terem uma ideia, a gente pode importar o time aqui, por exemplo, e usar, pegar o dia atual, essas coisas, tá? Enfim, hoje a gente vai aprender funções, certo? E o que que são funções? É basicamente um script que a gente faz um código que ele não vai rodar até a gente chamar ele. Como assim? Vou fazer um comentário em várias linhas aqui, só para colocar a estrutura desse código. Ele sempre vai começar com def, tá? Def significa que a gente vai fazer uma função aqui. E a gente coloca o nome da nossa função aqui. A gente pode escolher qualquer nome. Vou colocar a função, colocar o nome da função aqui. Nome função, tá? Abre e fecha parênteses, dois pontos, enter, e tem que ter esse espaçozinho aqui, tá? Assim como qualquer estrutura que eu ensinei aqui. Certo. E o que que essa função faz? Ela faz o que você quiser. Então ela faz alguma coisa, ela faz outra coisa, assim por diante. E no final ela retorna alguma coisa. Certo? Escrevi errado aqui, mas é return. Ela retorna alguma coisa. E quando a funçãozinha encontra esse return, ela retorna aquilo e para a função. Tá, vamos fazer na prática para entender melhor. Vou criar aqui uma função teste, tá? Abre, fecha parênteses, dois pontos, enter. Beleza. Vamos colocar aqui n1 é igual a 5, n2 é igual a 5, e aí a gente coloca um return n1 mais n2, tá? Vamos rodar esse código? Não aconteceu nada, tá vendo? Não printou nada aqui. Por quê? Porque a gente não chamou essa função. Essa função ela existe no seu código, mas enquanto você não chamar ela, esse código que está dentro dela não vai ser executado. Então como é que a gente faz para chamar ela, no caso? A gente só coloca aqui, ó, teste. Pronto, chamamos a função. Nesse caso, ela não vai mostrar nada porque a gente tem que printar, né, esse valor. Aí ele vai printar isso aqui. Então vamos colocar aqui um print. Aí agora printou 10, tá vendo? Tá. E por que que função é tão importante se ela só faz isso, né? Mas não, função tem um negócio chamado parâmetro. E o que que é parâmetro? Não sei se você lembra, mas na aula de string ou listas, acho que listas, eu falei sobre uma funçãozinha chamada sort. Então a gente tinha aqui, por exemplo, uma lista é igual a 5, 3, 2, 7, 10. Enfim, tá? A gente tinha uma lista aqui e a gente podia fazer isso aqui, ó. Lista.sort. E o que que essa funçãozinha fazia? Ela, deixa eu printar aqui a lista para vocês verem. Ela ordena essa lista, certo? E dentro dessa funçãozinha, é uma função igual a essa, tá? Só que dentro dessa funçãozinha aqui, a gente podia dar um parâmetro chamado reverse, igual a true. Isso aqui é um parâmetro, tá? E o que que esse reverse faz? Ele printa ao contrário, em ordem decrescente, certo? Então isso aqui é um parâmetro. E a gente pode criar os nossos próprios parâmetros. A pessoa que fez esse sort aqui, ela criou o parâmetro reverse e definiu que se for igual a true
vai ordenar em ordem decrescente. Se for igual a falso, vai ordenar em ordem crescente, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos criar a nossa própria funçãozinha aqui com parâmetros, para você entender melhor. Existem alguns tipos de parâmetros, tá? Existem parâmetros, por exemplo, que você só dá o nome aqui, vou dar qualquer nome aqui, ó, N, A, B. Existem parâmetros que, eu não sei o nome ao certo, mas que você coloca um símbolo de igual aqui e você pode definir um valor, tá? Um parâmetro que já tem um valor pronto. Mas a gente vai ver isso ao longo da aula, tá? Então como é que a gente faz? Vamos colocar aqui N1, N2. Perfeito? E aí agora essa funçãozinha só vai retornar N1 mais N2. Só que a gente não sabe qual valor é N1, qual valor é N2. Isso é o parâmetro, tá? Eu vou colocar um print para ele pintar de novo. Teste. Se eu tentar rodar esse código, olha o que ele vai acontecer. Ele vai dar um erro. Ó, teste, a função teste, está faltando dois argumentos, o N1 e N2. Então aqui dentro desse parênteses a gente tem que passar o valor de N1 e o valor de N2, respectivamente. Então, se eu colocar aqui 40 mais 86, e agora rodar isso aqui, ó, ele vai me retornar a soma desses dois números, tá? Eu posso até trocar aqui, ó, soma, o nomezinho da função que fica mais intuitivo, tá? Soma desses dois números aqui. Você pode fazer isso com quantos números você quiser. N3, N4, e a gente soma aqui mais N3, depois diminui N4, você pode fazer isso, tá? Aí você só passa aqui dentre os parâmetros e ele vai rodar, ó. Agora essa soma doida aqui deu 136, tá bom? Certo, vamos ver o outro tipo de parâmetro, que é aquele que tem um valorzinho igual lá. Vou só tirar esse print para ele não printar novamente essa soma, mas vou deixar a função aí. Eu vou criar uma nova função e ela vai se chamar padronizar nomes, tá? Por enquanto não vamos dar nenhum parâmetro. Na verdade, padronizar nome. Na verdade, eu vou colocar aqui o nome, né? O parâmetro nome, que é o que a gente vai receber para padronizar ele. O que é padronizar? Ah, deixar tudo em letra maiúscula, tudo em letra minúscula, tirar os espaços. Isso é padronizar, tá? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer justamente isso. Para fazer isso, eu vou colocar aquele parâmetro com um igualzinho que eu mostrei para vocês. Então, ele vai ser assim, ó. A gente pode colocar aqui que padrão é igual a mzinho de minúsculo. Uma string mzinho. Vocês vão entender já já, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse nome, vai fazer um ponto strip. Strip é uma funçãozinha que tira os espaços do começo e do fim. Tá? Se tiver espaço, 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 Leonardo, ele vai tirar esse espaço e colocar só Leonardo, tá? Só que a gente tem que colocar que o nome é igual ao nome.strip. Beleza? Perfeito. O que mais que a gente tem que fazer? Vamos tirar os espaços do meio. Se tiver algum espaço no meio, vamos tirar, tá? Deixar tudo junto, só para vocês entenderem. Então, vou colocar aqui nome é igual a nome ponto replace. Replace é outra funçãozinha que ela troca todos os caracteres que ela achar por um outro. E nesse caso aqui eu quero trocar todos os espaços por um não espaço, uma string vazia, tá? Que ele vai pegar o espaço e cortar ela, tá bom? Então se tiver um nome composto, ele vai deixar tudo junto. Tá. E agora eu vou fazer o seguinte, colocar uma condição if a variável padrão está lá em cima for igual a mzinho, que por padrão ela já é mzinho, então automaticamente ele já vai fazer isso se a pessoa não colocar nada. O que a gente quer que faça? A gente quer que nome seja igual a nome ponto. Vocês lembram do lower, que deixa tudo minúsculo? Se não, elif, se o padrão for igual a mzão, esqueci do espacinho aqui, então o nome vai receber o nome.upper, outra funçãozinha para deixar tudo em caixa alta, tá? E por fim, essa funçãozinha aqui ela vai retornar return nome. Deu para entender? Vamos repassar o código rapidinho só para vocês entenderem melhor.
Só deixa eu colocar ele aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui um print padronizar nome, tá? Ele tem que dar um nome aqui, eu vou dar um espaço, espaço, espaço aqui, Leonardo, espaço, espaço, Fagundes. Deixar assim, ó, e espaço, 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 espaço aqui, tá? Tá vendo que tá feião aqui? Eu vou deixar umas letras maiúsculas aqui no meio, um Nzão aqui, um Dzão, tá feião, né? Perfeito. Tá, e o que esse código vai fazer? Ele vai pegar esse nome aqui, essa variável nome, tá? Vai colocar aqui. A gente vai usar ela como parâmetro. Ou seja, sempre que aparecer nome aqui no código, vai ser esse valor que a gente deu aqui, tá? Então, ele vai falar que nome é igual a nome.strip, vai tirar os espaçozinhos daqui e daqui. Ele vai colocar o replace, onde ele achar espaço, espacinho assim, simples. Ele vai colocar um espaço, ele vai tirar esse espaço, né? Cortar ele. E aí, a gente tem essa condição aqui. Por padrão, o valor dessa variável padrão é mzinho. Então a gente não precisa colocar esse argumento aqui, tá? Que aí no sort, o sort, a gente precisava colocar o argumento reverse? Não, mas a gente poderia colocar o argumento reverse igual a true. Mesma coisa, o padrão lá do reverse é falso, tá? O padrão aqui é mzinho. Então, se o padrão, né, se tiver mzinho aqui, ele vai falar que o nome é igual ao nome.lower, ou seja, tudo em caixa minúscula. Vamos rodar esse código aqui para vocês verem. Ele juntou aqui, tirou os espaços do começo e do fim, e deixou tudo em minúsculo. Mas ele falou que se por acaso esse valor aqui for mzão, vai ser tudo em maiúsculo. Então o nosso segundo argumento aqui, ó, ele já fala, ó, aqui em cima, o padrão é uma string que vale mzinho. Mas vamos colocar então aqui, ó, padrão agora vale mzão. Então vamos fazer isso, ó, tudo em caixa alta. Entendeu? Muito legal, né? Se por acaso a gente colocar um valor que, sei lá, não atenda nenhuma das duas, ele simplesmente vai desconsiderar isso aqui, tá? Então vai ficar nem em caixa alta, nem em caixa minúscula, ele vai desconsiderar isso aqui. Bom, perfeito. Opa, deixa eu colocar aqui padrão mzão, ficar salvo aí. E por fim, existe um último tipo de parâmetro que se chama, não se chama, né? Mas ele tem um asterisco antes do parâmetro. A gente vai fazer um teste aqui, ó. Vou colocar def aqui minha soma, tá? A função minha soma. E ela vai receber esse asterisco números, tá? Já explico o que é. E aí eu vou colocar aqui, ó, soma é igual a zero. Vou fazer um for número em números. Eu vou percorrer todos os números que a pessoa deu aqui. A gente vai ver isso melhor, calma, só estou fazendo o código. E eu vou falar que soma mais igual a número. E no final eu vou retornar a soma, tá? Tá, o que significa esse asterisco números aqui que eu passei bem rápido? Basicamente, você pode dar quantos argumentos você quiser. E ele vai somar todos esses argumentos, tá bom? Por quê? Porque eu criei uma soma igual a zero e eu estou percorrendo, é como se isso aqui fosse uma lista de valores, tá? E eu estou percorrendo essa lista de valores e estou pegando cada valor dessa lista de valores e estou atribuindo a variável soma. No final ele vai fazer uma soma disso tudo, né? E vai retornar essa soma. Vamos ver na prática para você entender melhor. Vou colocar um print. Minha soma. Se eu colocar 1 aqui, ele vai retornar 1. Se eu colocar 1, 5, 8, 9, 7, enfim, posso colocar quantos eu quiser. Ó, ele somou isso tudo e deu 55, tá? Então, basicamente, você pode dar quantos parâmetros, você pode colocar quantos parâmetros você quiser aqui, certo? O print, se vocês forem ver, o print ele tem esse asterisco aqui, tá vendo? Porque o print você pode colocar quantos valores você quiser aqui, certo? Então ele tem que ter esse asterisco. Ele tem mais algumas coisinhas aqui, você pode ver, ó, bem legal, né? Dá pra ver tudo aqui. Mas enfim, o print é uma funçãozinha também. A gente também pode typar
as variáveis. O que é typar as variáveis? A gente pode definir um tipo para elas. Por exemplo, esse N1 aqui da soma, eu quero que ela seja inteiro. Se não for inteiro, vai dar um erro. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 pontos, int. N1 agora tem que ser inteiro, tá bom? Tá vendo que o N2 aqui eu não coloquei nada, ele tá N, quer dizer que pode aceitar qualquer coisa. Se você definir dessa forma aqui, 2 pontos int, ele vai falar que só vai aceitar um inteiro. Nesse caso dos números aqui, ele não vai conseguir, ele não vai somar se você colocar um inteiro, um float, um string, uma lista. Então eu quero que seja tudo inteiro, tá? Se a gente colocar uma string aqui, ó, vamos ver o que acontece. Ele vai dar um erro, ó. Tá vendo? Não tem como somar inteiro e um str. Então, bem legal isso. A gente pode typar. E por fim, pode ser que seu código dê algum erro se por acaso você colocar um tipo de parâmetro antes do outro, tá? Então, nesse caso aqui, se você colocar padrão igual, igual a m nesse caso aqui, antes dessa variável, desse tipo de variável sozinha, ele vai dar um erro, não pode, tá? Então, tem que ser o quê? Primeiro essa aqui, tá? Depois esse tipo aqui. Primeiro o parâmetro sozinho, depois o parâmetro com igualdade, tá? Tem que ser nessa ordem. Bom, essa foi a aula de funções. Vamos abrir lá aquela paginazinha, exercícios, opa, exército não, exercícios Python Brasil. Aí, vocês vão ver aqui, ó, que tem um exercício funções, tá vendo? Exercício funções, cheio de exercícios aqui, 14 exercícios. Eu vou deixar a resolução de todos eles aqui na descrição para vocês poderem fazer e conferir, tá? E, bom, essa foi a última aula da nossa playlist. Espero que vocês tenham entendido, né? E é isso. Eu tenho muito mais coisa para ver, mas não tem como falar tudo. Até porque essa aqui é uma playlist teste. É a primeira vez que eu tô gravando vídeos, então, né? Tem que ver uma série de fatores aí. Mas espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou e espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só me contatar.